Agora, mas eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos nossos queridos que estão pela internet nos vendo, vou pedir a paciência de vocês, a compreensão. Eu estou extremamente congestionado e fanho, por conta disso, mas vamos tentar fazer aqui o melhor para Deus. Amém. Ele merece. Amém, queridos, ainda de pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Inclusive, quem está fazendo a leitura pela igreja, estamos no livro de Apocalipse agora, nesse momento. Livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 1. Apocalipse 1, versículo 1, a partir do 1. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a santa palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que veio com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, somente até a Deus. Amém. Oremos, queridos. Amado Deus, lida a tua palavra. Te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração, de cada pessoa que estiver me ouvindo neste momento. Amém, e aqueles que ainda me ouvirão. Sim. Que esta mensagem, ó Deus, possa falar profundamente ao coração de todos nós, a começar de mim. Pai, sou teu instrumento nas tuas mãos. Sim, não nada mais do que mero instrumento, insignificante instrumento. Mas, Pai, usa-me nesta hora, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Sentemos, irmãos. Amém. Amados, eu ia pregar outra mensagem aqui hoje. Aliás, hoje à noite eu estou pregando lá em São Gonçalo. E essa mensagem Deus me deu, tocou no meu coração para pregar lá. Eu falei, bom, já tenho a mensagem de São Gonçalo pronta. Agora eu vou preparar a mensagem da Tijuca. E quem disse que a tal da mensagem veio? Deu um branco, fazer igual o Carlão fala, branco total. Não via nada, não aparecia nada. E nada. Eu falei, não é possível. Eu não gosto de pregar a mesma mensagem, é uma coisa minha particular. Mas dessa vez Deus não perdoou, não veio nada. Então eu entendo com isso que essa palavra é para cá também. E então nós vamos obedecer a Deus. Eu peço que os irmãos prestem muita atenção, todos que estão ouvindo, porque é uma mensagem extremamente relevante. É difícil, uma mensagem difícil. Os irmãos vão entender por quê. E eu peço que os irmãos estejam em atitude de oração. Queridos, o título dessa mensagem é Uma Boa e uma Má Notícia. Como a gente tem o costume de fazer quando a gente está em situações como essa,
de ter uma boa e uma má notícia para dar para as pessoas, a gente faz a primeira opção em dar a boa, depois dá a má. Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar a boa notícia. O que consiste esta boa notícia? Essa boa notícia é a melhor de todas elas, de toda e qualquer notícia que a gente possa receber. Melhor do que o dia da sua conversão, melhor do que o dia do seu casamento, muito melhor do que do dia do nascimento dos seus filhos, melhor ainda do que daquele dia que Deus lhe abriu a porta do emprego, tão desejado, tão almejado, que você chorou e orou tanto. Uma notícia melhor do que a notícia da obtenção da casa própria. Essa notícia, ela supera toda e qualquer notícia. Ela sai do âmbito do normal. Ela sai do escopo daquilo que é o cotidiano, o dia a dia. E que notícia que é essa? É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma notícia que não tem igual. É um evento que será único em toda a história da raça humana. Um evento que vai mexer com todos os habitantes desta terra. É quando tudo se encerra. É quando tudo acaba. É quando nós vamos ver o encerramento do modelo de sociedade e de forma de governo e de forma de vida que nós conhecemos atualmente. Acaba-se tudo, encerra-se todos os projetos humanos, todos os sonhos humanos, tudo termina nesse dia. Tudo acaba nesse dia. É um dia que vai ser como nenhum outro. E pegando o texto que está aqui, aqui no campo que nós acabamos de ler, e diz no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que ultrapassaram. Não vai ficar nesse mundo de Deus um par de olhos, desses 8 bilhões de habitantes que já existem nesse planeta, que não vá contemplar esse evento. Esse evento, ele vai ser bombástico. Se a gente for fazer uma simples análise baseada no texto bíblico, aqui em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 16, nós lemos o seguinte, um texto muito conhecido de todos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí no 18, Paulo dá o seguinte conselho: portanto, consolai-vos. Olha só, ele manda que nós consolemos uns aos outros com estas palavras. O motivo do nosso consolo é que quando a gente ouve o outro, fala assim: meu irmão, tá duro, né? Tá difícil, tá complicado, o muro tá grande, as coisas estão dando tudo errado, mas está acabando, está terminando. Paulo manda que a gente faça isso uns com os outros. O motivo da nossa consolação não é você dizer que há possibilidade de você ficar bem de vida daqui mais algum tempo, de que as coisas vão melhorar. Não, Paulo nos manda, nos ordena que consolemos uns aos outros com essa esperança, com essa verdade, de que todo o olho verá, e ele vai vir com as nuvens, com grande poder e glória. Agora, olha como é que Paulo descreve esse evento. Eu acho isso aqui tremendo, porque no 16 ele diz que vai descer com grande alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, logo a seguir os vivos terão seus corpos transformados. Paulo está dizendo que esse evento vai ser tão bombástico, tão tremendo,
vai ter um barulho ensurdecedor por todo o globo terrestre. Todo mundo vai escutar esse som tremendo. De onde que está vindo isso? E pense bem, do lado da terra as pessoas vão estar dormindo, de um outro lado vão estar em plena atividade, nos seus escritórios, no seu trabalho, no seu dia a dia, a dona de casa lá na sua cozinha, né? Todo mundo dentro do seu dia a dia. E de repente surge um som de trombeta estonteante. De repente, o barulho ensurdecedor. De repente, é um rebuliço em todo mundo. É Jesus que está chegando. E Paulo faz uma descrição desse negócio, dizendo que não vai ser nada secreto, nada furtivo, escondido. Não, vai ser com alarido. Mas se a gente for um pouquinho mais para frente, lá em Apocalipse 6, a partir do verso 12, nós lemos assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra. O sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vocês pararam para pensar nisso? Ninguém nesse planeta viu algo semelhante a isso. Hollywood, com seus filmes, com as suas produções bilionárias, não conseguiram ainda reproduzir um evento como esse, porque ele é inimaginável. Quando Jesus voltar, irmãos, todo mundo vai saber que Jesus é quem está voltando. A terra toda vai estremecer. A Bíblia diz que os montes vão sair dos seus lugares, que o céu vai fugir. Pararam para pensar nisso? Esse céu que a gente conhece, ele vai desaparecer. Fala do sol se escurecendo, das estrelas caindo. E tudo isso no meio de um barulho ensurdecedor. São as trombetas dos arcanjos sendo tocadas lá do alto. E o mundo inteiro, o mundo não, o universo inteiro, sabe, como uma caixa de ressonância. Já viram aquelas caixas bombando? Sabe, sacudindo tudo. Vai ser assim a vida do Senhor Jesus. E está muito perto de acontecer. Muito perto. Versículo 7 diz: todo o olho o verá. E esse pedaço mexeu comigo. Porque ninguém, não vai ter um ser nessa terra se perguntando assim: mas o que está acontecendo? Não, todos saberão que Jesus está voltando. O mundo todo, 8 milhões de pessoas ligadas e tendo suas vidas, de alguma maneira, afetadas por esse evento inigualável. Não há precedente em toda a história humana. Os poderosos da terra estão amolecidos como gelatina. Você vai ver os governantes dessa terra, aqueles que se ufanavam dos seus gigantescos exércitos, de suas armas nucleares potentes, ogivas nucleares, milhares delas. Esses homens tremendo que nem vara verde, porque eles vão ver que não há nada na terra possível para ir contra o que está acontecendo. Esse poder está mexendo com o universo inteiro. É zilhões de vezes maior do que dessas bombinhas que eles têm por aqui.
eles percebem que não adianta fazer nada contra o Rei dos Reis, finalmente toda a injustiça, e essa é a grande notícia, toda a injustiça causada pelo pecado neste mundo, definitivamente será de todo ela resolvida na vinda do Senhor Jesus. Agora Jesus reina, o céu, ele implanta o reino dele. E aí, meus irmãos, uma coisa interessante. Nós temos o costume de dizer assim: nós estamos indo para o céu é o nosso lugar, o céu é onde nós vamos morar. Jesus vai nos levar para o céu, mas o que é o céu realmente? O que nós entendemos como céu? Eu sei que eu mesmo já fiz pregação sobre o céu aqui, e muitos fazem por aí. O que é o céu? O céu, meus irmãos, a resposta mais correta é o lugar onde Jesus está. Ali é o céu. O céu não é aquele lugar utópico, bucólico, que às vezes imaginamos ser. O céu é onde está a presença do Deus vivo. E para pensar uma coisa, hoje nos relacionamos com Ele, mas no meio deste relacionamento, temos que enfrentar inúmeras barreiras. Nós mesmos, nossa preguiça, nossos dias bons, os nossos dias ruins, o dia que você está com o nariz congestionado, mal consegue falar. E você tem que enfrentar todas essas barreiras naturais que surgem no meio desse relacionamento. Então nós não temos nem 1%, 1/1000% da visão correta do que é estar na presença de Deus. Essa é que é a realidade. Entendemos por algumas coisas, por algumas experiências, pelo estudo da palavra, como é que ela pode ser. Mas não entendemos essa presença da forma plena como ela é. Então, meus irmãos, nesse dia, nós vamos estar com todas essas barreiras eliminadas. A Bíblia diz que nós vamos estar constantemente na presença de Deus. E ainda diz que nós vamos vê-lo como Ele é. Na sua verdadeira essência, na sua verdadeira aparência. Não vamos mais nos relacionar com Deus, a não ser de uma forma direta, olhando nos olhos dEle, ouvindo Ele falar conosco. Agora eu quero que vocês tentem imaginar um ambiente assim, totalmente inundado pela presença de Deus. Nós nunca tivemos uma experiência parecida com essa. É para esse lugar que Jesus vai nos levar. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo tenta descrever isso. 2 Coríntios 12, a partir do verso 2, um texto também conhecido de todos, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Vamos fazer uma pausa aí. Eu já brinquei aqui, dizendo que Paulo, na realidade, ele esteve na área de serviço do céu. Se você for analisar esse texto, da forma como, dentro do contexto, e obedecendo todos os parâmetros que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, Paulo teve um vislumbre de um lugar fantástico, que Deus permitiu que ele chegasse. Aí eu brinco aqui dizendo, ele foi na área de serviço, e do lado da máquina de lavar, né, ele espichou o pescoço, assim como a gente faz quando a gente vai na casa do irmão, aí o irmão por alguma razão nos recebe pela porta de serviço, né? E aí ele vai, espera um instantinho aí você vai e espicha o pescoço, e para contemplar a sala de estar dele, né? E lá você vê, puxa, olha, sofazão de couro, né? Televisão de 60 polegadas, e você começa a ficar impressionado com toda aquela situação, né?
Foi a mesma coisa que Paulo. A mesma coisa. E eu vou provar para vocês que ele teve apenas um vislumbre pálido do que é o céu. E a palavra que é usada para inefável, quando ele diz assim, eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Interpretamos isso como se ele tivesse sido proibido de descrever toda a beleza que ele viu ali. Mas se a gente for para o grego e começar a analisar o texto de uma forma bem metódica, você vai começar a ter outras compreensões, como por exemplo, a palavra inefável quer dizer inexprimível. Agora a coisa começa a mudar de figura. O que não pode ser expressado por causa da sua santidade. Não é que Paulo não queria falar, ou tivesse sido proibido de falar. Ele não tinha como descrever com palavras o que ele viu. É diferente. Não tem vocabulário suficiente para descrever o pequeno vislumbre que ele teve do céu. E é por isso que ele fala, não tenho como dizer isso para vocês. Eu quero descrever, mas que palavra eu vou usar para dizer é bonito, é lindo? Mas isso não vai expressar a verdadeira santidade que eu vi naquele lugar. Eu não tenho como exprimir isso para vocês. Eu tento, mas eu não consigo descrever. É impossível para mim. É o que Paulo está dizendo aqui. E aí, se você for avaliar bem, nesse pequeno vislumbre que Deus permitiu ele ter, ele ficou tão encantado, tão tremendamente, aquilo mexeu tanto com ele, e foi apenas um vislumbre, que para ele precisou que Deus colocasse nele um espinho, para que ele não se envaidecesse. Incrível isso. Apenas um fiapinho, apenas um lampejo, foi o que Paulo presenciou. Ele foi para um lugar específico. A Bíblia descreve como paraíso, terceiro céu. Eu não me importo com a nomenclatura. O que eu me importo é que ele vai num lugar específico, apenas em um lugar específico. Ele não contemplou a totalidade do céu. Agora, por que, Cleiton? Por que você está dizendo isso? Porque o próprio texto sagrado nos leva a pensar assim. Se vocês lerem em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O próprio Paulo diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso para mim é definitivo. Tenta imaginar algo que você nunca viu. Tenta imaginar algo que você nunca ouviu. E vamos complicar mais. Tenta imaginar algo que você nunca conseguiu imaginar. Que parâmetro você tem para definir tal lugar? Nenhum. O céu vai ser uma verdadeira surpresa para todos nós. Surpresa, irmãos, até para o apóstolo Paulo. Quando Deus abrir as cortinas e descortinar todo aquele lugar majestoso, lindo, a gente vai olhar para aquilo e não vai acreditar no que está vendo. Quando nós começarmos a ouvir aqueles cânticos dos corais que existem, dos milhares de corais formados pelos anjos do céu, quando nós ouvimos aquelas melodias que nós nunca ouvimos, porque nenhum ser humano conseguiu compor algo assim. Irmãos, não temos parâmetros para falar sobre o céu. E ai daquele que se atrever a falar, ele não vai, ele vai se enrolar. Você não pode descrever algo que você nunca viu. Paulo, ele falou exatamente isso. Gente, eu fui na área de serviço e olhei um pedacinho, um lampejo. E o que eu vi não dá para eu descrever para vocês. Isso é o céu, gente. Isso é o que está reservado para nós, os salvos. Não existe notícia melhor do que essa.
Um lugar que Deus preparou com tanto carinho. Deus pensou em todos os detalhes. Nós vamos estar na presença dele. A Bíblia diz que não tem mais sol. Não tem mais sol, porque é ele que vai iluminar tudo. Você vai estar diante de Deus 24 horas por dia, se é que a gente pode colocar dessa maneira, porque não vai haver tempo. Mas se fôssemos colocar apenas para a nossa humanidade aqui, podemos entender, são 24 horas por dia, 365 dias por ano, na presença de Deus, de um Deus insondável e imensurável, que ninguém consegue ir até o fundo dele. Todo dia, todo instante, cada segundo, uma experiência nova, algo que você nunca experimentou na tua vida. E eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de algo que nós nunca imaginaríamos um dia ter. Isso é Deus, e nós vamos estar na presença dele, usufruindo disso tudo. Então, como é que a gente pode conversar sobre o céu, olhar para o céu, dando o valor devido para ele, desprezando as coisas deste mundo, né? Porque esse mundo brilha, ele está brilhando nesse exato momento. As luzes ofuscantes do mundo estão tentando te seduzir. As boas propostas deste mundo estão tentando te levar em outra direção. Como competir com isso? Você não sabe como é que é o céu? Ninguém desceu do céu. Eu acho interessante porque vemos tantas pessoas, eu fui arrebatado e Deus me levou no céu. Irmãos, olha só, eu creio em visões, creio em sonhos, eu creio, eu sou um pentecostal, mas eu presto muita atenção no que a palavra de Deus diz. O céu é um mistério para todos nós, porque vai ser surpresa. Ninguém viu o céu, nem Paulo viu o céu. O céu será uma surpresa para todos nós. Esta é a grande notícia. Agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Está em 1 João capítulo 3, a partir do verso 2. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos, preste atenção no que João está falando aqui, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. É o que João está dizendo. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Não haverá mais tempo, espaço e nem pecado. E se interpondo no nosso relacionamento com Deus, irmãos, você vai falar com Jesus a hora que você quiser. Melhor dizendo, vai ser difícil você parar de falar com Ele. Vai ser a eternidade inteira você tagarelando, falando com o Mestre, Ele te ouvindo, Ele falando contigo. Eu tento imaginar, não dá para imaginar que tipo de conhecimento vai chegar até nós. Será algo tremendo, exuberante, majestoso, maravilhoso. Não tem dinheiro nesse planeta que pague algo assim. Essa é a grande notícia, irmãos. Isso está preparado para os salvos. Vale a pena você morrer por isso, se for preciso. Boa notícia. E a má notícia, Cleiton? Tem uma má notícia. Tem uma má notícia. Se todos esses eventos acontecessem nesse exato momento, agora, hoje, daqui a 5 minutos, muitos de nós não iriam participar deles. Essa é a má notícia. Hoje aplaudimos, falamos do céu, batemos palmas, glorificamos a Deus, louvamos o nome dele, exaltamos. Mas será que quando isto vier a acontecer, estaremos na mesma posição? A má notícia, irmãos, é que muitos, não são poucos, mas muitos, não participarão disso. Cleito, que é isso? Não, Cleito, que é isso? Não. Mateus 7.
Mateus 7, a partir do verso 22. Não é a Cleiton, não. Olha o que a Bíblia diz. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente. Isso é Jesus falando, gente. É Jesus falando. Então lhes direi abertamente, escancaradamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, vamos para a tônica do texto, lá no verso 22. Muitos, é o que Jesus diz. Muitos. Aí ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. Esses camaradas aqui, eles estão estupefatos, espantados, porque não estão fazendo parte da festa. Eles não entendem. Ô Jesus, como é que pode um negócio desse? Eu ia na igreja, debaixo de chuva. Jesus, eu cantava em coral. Jesus, eu ia no evangelismo. Tudo bem que eu não ia sempre, mas eu ia de vez em quando. Mas eu ia. Jesus, eu fazia isso. Jesus fazia aquilo outro. É o que esses caras estão dizendo. Eles estão elencando para Jesus o que eles, teoricamente, na cabeça deles, achavam que aquilo era o suficiente. E aí que está a palavrinha mágica. Eles achavam que o que eles faziam era suficiente. Jesus diz para eles: não foi suficiente. E aí você começa a perguntar: meu Deus, mas como é que é esse negócio? Quer dizer que eu posso estar enganado? Tem resposta para isso também. Jesus dá uma ênfase, e é importante dizer que não vão ser poucas pessoas. Nesse dia, um montão de gente vai ficar espantada. Não está falando de gente que já esperava isso. Não, está falando de gente espantada, estupefata. No próprio capítulo 7, no verso 13, tudo isso no mesmo capítulo, nós vamos ver Jesus fazendo a seguinte advertência: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, de novo, são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É Jesus que está falando. Então não discuta aqui. Ele está dizendo que muitos vão ficar de fora e que poucos vão conseguir entrar. Agora, qual é o fator determinante nesse fenômeno? O que é que está aqui? Eu falei agora há pouco, mas há possibilidade de eu estar enganado? Vamos ver. Vamos para a Bíblia novamente. Tudo é a palavra de Deus. E a resposta está no próprio capítulo 7. Tá? Se você abrir deixar aí onde você está, lá no versículo 24, você tem a resposta. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar, e tudo que nós fizemos é à luz da palavra. Não é à luz do que o pastor diz, é à luz do que a Bíblia diz. Então o que a Bíblia diz? Olha bem, Jesus traz esse cenário de que muitos não vão participar, que poucos são aqueles que vão entrar, e aí logo a seguir ele mostra qual é o fator determinante. Olha lá, versículo 24 do capítulo 7 de Mateus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, está logo a seguir, tá, irmãos? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, preste atenção no que o texto está falando. É o texto, é Jesus que está falando aqui, não sou eu. Palavras que saíram da boca dele. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que Jesus está dizendo, irmãos, o que vai fazer a diferença, o fator determinante, é o quanto você reteve da palavra de Deus na sua vida. Porque ele fala de pessoas que praticam a palavra e fala de pessoas que não praticam a palavra. Ambos, o texto diz que ouviram. Preste atenção no que o texto diz. Tanto para um lado quanto para o outro, Jesus diz que ambos os grupos ouviram a palavra. Mas teve um grupo que ouviu e praticou, e teve um grupo que ouviu e não quis saber de nada. Esse é o fator determinante. Não são as nossas boas obras, não são as coisas que nós julgamos ser boas, ou quanto eu sou bonzinho, quão caridoso eu sou. Não é isso que será o fator determinante. Por isso essa galera vai ficar espantada no final. Não eram praticantes, ouviam a palavra, sabiam o que a palavra dizia. A palavra mostrava claramente para eles: olha, não é esse o caminho, não é dessa forma que eu quero, porque a palavra é clara. Agora, como você vai saber o que Jesus quer se você não lê a palavra? Como você vai querer ouvir Jesus, escutar a voz dele, se você não lê a palavra, você não medita na palavra? Queridos, eu entendo que nós estamos neste mundo enfrentando uma série de dificuldades. Entendo até mesmo que a competição é desleal. Eu entendo tudo isso. Mas não existe força maior do que a força do Espírito Santo de Deus. Nada supera ele. Nada. Nenhuma astúcia de Satanás supera isso. O diabo tentou engabelar Jesus mostrando as luzes deste mundo. E Jesus o repreendeu com a palavra que ele tinha aqui no seu coração. Se você não tem essa palavra inundando o seu ser, se você não se preocupa em meditar nela, se você não preocupa em estudá-la, como você espera que a palavra de Deus mude a sua vida e te conduza no caminho que Deus quer? Davi falava: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Amados, queridos, comecei falando de um céu que não sabemos como ele é. Sabemos que ele é lindo demais, maravilhoso demais, tremendo demais, e por ser tão tremendo que nós não temos como vê-lo, entendê-lo. E pela fé, com os olhos da fé, nós olhamos para Jesus e falamos: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor preparou o melhor para mim. Eu creio na tua palavra. O Senhor vai estar lá, então é o suficiente para mim. É o suficiente, porque o céu é o lugar aonde Jesus está. Mas vamos lá, vamos continuar. Fica claro aqui que o quanto você praticou da palavra é que vai fazer diferença nesse dia. Agora vamos falar sobre este lugar fora da presença de Deus. Falei de um lugar para vocês, que o céu é onde Jesus está. Ali é o céu. Mas existe um lugar que Deus separou, está separado, que ele não está lá. Então vamos falar um pouquinho sobre esse lugar. Como eu falei, eu creio tanto nas descrições. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu já vi gente escrever livros sobre as divinas revelações do inferno. Como já vi gente falando que foi arrebatada ao inferno. Da mesma forma como ouvi gente falar que foi arrebatada ao céu. Não vou entrar no mérito da questão, mas volto a repetir, fico com o que está escrito na Bíblia. Se nem Paulo, que esteve lá, digamos lá no tapete de entrada,
não conseguiu descrever o que ele viu. Da mesma forma, aqueles que falam sobre o inferno. Então vamos tentar entender sobre esse lugar. E aí, meus irmãos, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Em Lucas capítulo 16, nós vamos ver uma descrição, 16 a partir do 19. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: o inferno não foi inaugurado. A fita ainda está lá intacta, para ser cortada no dia da inauguração. Quem vai inaugurar o inferno? Eu vou pelo que está escrito na Bíblia. É a besta e o falso profeta. Está escancarado lá em Apocalipse, para quem quiser ler. Vou dar referência daqui a pouco. Não tem ninguém no inferno agora. Não tem ninguém lá. E eu fico imaginando o seguinte: a Bíblia também diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Vou dar referência aqui também. Eu só estou adiantando algumas coisas. Mas enquanto a gente medita um pouquinho nessas coisas, vamos meditar numa outra coisa que pouca gente para pensar. Ora, se Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, Ele deve ter planejado algo muito especial para que Satanás sofresse todas as consequências da sua maldade. Eu quero que vocês imaginem Deus construindo o inferno, porque a Bíblia mostra isso claramente para nós. Foi Deus que preparou o inferno. E Ele fez isso com muito cuidado, com muito zelo e debaixo de uma ira tremenda. Porque Satanás corrompeu 30% da força do céu com mentira. Arrastou aqueles seres que Deus criou com tanto amor e carinho, com tantos planos e projetos para eles. Mas eles preferiram ceder a Satanás, preferiram ceder às suas mentiras, escolheram outro caminho, foram expulsos de lá, estão condenados eternamente. Aí eu quero que você imagine Deus fazendo o inferno e pensando: 30% dos anjos que eu criei não estão mais aqui comigo. Aí eu quero que você imagine Deus fazendo o mundo, criando o homem à sua imagem e semelhança, colocando no homem todas as esperanças que ele tinha. O diabo vem e corrompe esse homem, corrompe o mundo, amaldiçoa o mundo é amaldiçoado por causa da queda do homem. Todo aquele projeto que Deus fez com tanto carinho, com tanto zelo, Deus vê sendo levado pelo pecado. Aí eu quero que vocês imaginem, ao longo da história da raça humana, todos aqueles que morreram, foram queimados vivos, cozidos em azeite, serrados ao meio. Nero pendurou um monte deles nos postes para iluminar Roma, queimando-os vivos, aquele cheiro de carne assada por toda a cidade. Eu quero que vocês imaginem agora os países de restrição religiosa, onde nesse exato momento temos irmãos sendo martirizados e mortos, neste exato momento. Eu quero que vocês entendam Deus construindo o inferno e vendo todas estas coisas. Deus preparou um lugar que nem Satanás sabe como é que é. Ele não tem acesso a ele. Ele não sabe onde fica. Ele não conhece esse lugar. Ele nunca viu esse lugar. Mas o lugar está lá, está pronto. E esse lugar é tenebroso, esse lugar é terrível. Esse lugar vai surpreender Satanás como o céu vai surpreender a nós. Da mesma forma. Da mesma forma como o céu vai nos surpreender, Satanás e seus demônios serão surpreendidos com o inferno. Ele não tem a menor noção de como é que vai ser aquilo lá. Mas entendam, toda a ira de Deus está depositada ali naquele lugar. Agora vamos falar um negócio. Ninguém sabe como vai ser o inferno. O inferno é tão sigiloso quanto o céu. Esse que é o ponto que nós precisamos entender. Porém, aqui em Lucas 16, eu quero que vocês deem uma chegadinha até lá. Lucas 16, 19,
Jesus fala, ele relata a sala de espera do inferno. Jesus mostra como é que vai ser a sala de espera do inferno. Porque essa sala de espera está em pleno funcionamento. Está bombando. E olha o que Jesus diz aqui. É uma parábola. Fala, Cleide, isso é ficção. Não, isso não é ficção. É uma história real que Jesus conta, porque tem um montão de gente lá que cabe direitinho nessa história. E o texto sagrado diz assim, a partir do verso 19 do capítulo 16 de Lucas: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas, as chagas. Verso 22. Agora preste atenção a partir daqui. E aconteceu o quê? O mendigo morreu. A morte chega para todo mundo. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E agora, olha só o que Jesus descreve. Gente, isso é cena real. Acordem, isso não é ficção. Muita gente lê as parábolas de Jesus e vê como uma ficção isolada. Não, Jesus está relatando a sala de espera do inferno. E ele diz o seguinte, olha como é que ele fala aqui. Ele diz o seguinte, e clamando, aí no inferno, ergueu os olhos, quer dizer, no caso, o rico, né? Ergueu os olhos, estando em tormentos. Tormentos. Ele estava em plena consciência. Todos que estão lá neste exato momento estão conscientes. Estão sendo atormentados. E ele diz o seguinte, Jesus relatando, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão. Não estou falando de um incrédulo aqui. Eu não estou falando de um cara que não conhecia a lei. O cara chamou o pai Abraão. Ele conhecia a lei. Ele sabia os princípios da lei. Ele tinha sido doutrinado na lei. Com toda certeza, frequentava as sinagogas da sua região e era aclamado, tinha os primeiros lugares oferecidos a ele. Muitas das vezes ele chegou em um púlpito igual a esse, trazendo alguma coisa da Escritura. Pai Abraão, tremendo isso. Aí ele diz para Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí vem essa figura ridícula que o próprio diabo idealizou, de um bicho vermelho, chifrudo, de cauda, com um tremendo de um caldeirão, e cozinhando o cara com tridente. Irmãos, não tem nada disso. Esta pessoa está sendo atormentada lá, não tem mais esperança. Para pensar nisso. Depois que ela sair daqui deste lugar, ela vai para o inferno, que é um lugar com certeza zilhões de vezes pior. Não há mais porta de saída, não há mais esperança, acabou. Ela desprezou a vida dela, ela não se importou com as coisas que Deus colocara para ela, ela não estava nem aí para as suas responsabilidades como um cristão, como alguém que tinha que testemunhar, como alguém que tinha que zelar pela sua vida diante de Deus. Esse camarada chamou pai Abraão, porque ele tinha consciência, ele sabia, ele conhecia a vontade de Deus, mas está lá agora sofrendo. Este cara é real.
Este camarada aqui é real. E existem zilhões deles hoje lá, sofrendo, porque desprezaram a Deus. E eu estou falando de alguém que conhecia Deus, de alguém que tinha acesso às Escrituras. Estou falando de alguém que ia nas sinagogas, porque ele chamou o pai Abraão. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. A justiça vai ser feita, irmão. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois... Agora, olha só a pérola, cereja do bolo, né? Como eu gosto de falar, para provar para vocês que esse camarada aqui tinha conhecimento bíblico, era um frequentador de igreja. Olha o que ele diz aqui. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandeis a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e tem a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O lugar é tão terrível, tão horrível, sem esperança, não há presença de Deus ali. E ele pensou logo na sua família. É um lugar onde a pessoa está consciente, ela sabe, ela entende o que está fazendo ali. E aí ele pede para Abraão: vai lá, Abraão, mande alguém que já morreu lá, manda Lázaro lá. Resposta. Essa resposta é tremenda. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se dentre os mortos fosse alguém ter com eles, arrepender-se-iam. E no verso 31, porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, e ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Isso aqui tem uma profundidade tremenda. Uma outra pausa. Moisés diz: há um testemunho. A Bíblia está lá, a palavra está lá. Se eles mal escutam o que a palavra diz, mesmo se o morto se apresentasse ali naquele lugar, não ia servir de nada. Vocês entendem? Se você não está cheio da palavra de Deus, você está insensível. Você entende? Se você não se preocupa em se encher da presença de Deus, e você só se enche da presença de Deus a partir do momento que você lê a palavra dele, medita na palavra dele, pratica o que a palavra dele manda fazer. Se você não faz estas coisas, você entende? Você fica insensível. Pode vir 1000 pastores aqui nessa posição, pregarem mensagens semelhantes à que eu estou pregando agora. Não vai adiantar de nada. Vai entrar por este ouvido e vai sair por este outro ouvido. Só que o dia vai chegar, irmãos. Essa é a diferença. O dia vai chegar para todos nós. E depois não adianta ficar do lado de fora reclamando, dizendo: Senhor, mas eu estava lá, eu tomava ceia, olha, eu fazia todas as coisas que eu tinha que fazer na igreja. Apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Nunca te conheci. Queridos, por que essa mensagem? Por que o Senhor está me dando essa palavra? Mateus 25, verso 41. Já vamos encerrar. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, foi o texto que eu falei para vocês, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em nenhum momento Deus disse que preparou o inferno para o homem. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não quer. A pessoa vai com as suas próprias pernas. As pessoas caminham com seus próprios pés. Deus não manda ninguém para o inferno. Não é, pelo menos melhor dizendo, não é da vontade dele que você vá para o inferno. Ele manda você para o inferno se ele quiser.
mas a pessoa vai para o inferno com suas próprias pernas. O céu é onde Jesus está, irmãos. O inferno é o lugar onde Ele não está. E no dia que nós entendermos isso, nós vamos tremer nas pernas. Porque temos um monte de problemas nessa vida. Tragédias, doenças, empecilhos, enfim, frustrações então um monte. Mas aí você tem que se lembrar que quando você está aqui, você ainda tem a misericórdia de Deus sobre você e a compaixão dele por você. E ele sempre vai atuar nessa direção com você. Mas no dia que ele voltar, se você não estiver pronto, tá? É o que vai acontecer com você. Eu não tenho outra mensagem para dizer. E a ideia aqui não é meter medo em ninguém, porque só tem medo disso aqui quem não está preparado. E se é essa a sua condição hoje, por favor, não perca mais tempo. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus enquanto ainda tem tempo para isso. Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês também. Lembremos que o inferno foi preparado por Deus como local de sofrimento para Satanás. O nosso texto áureo diz assim no seu início, lá no capítulo 1 de Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Presta atenção, gente. Deus, a intenção de Deus é que nós tenhamos consciência dessa realidade. Isso é uma realidade. Isso não é ficção. Isso vai acontecer. E está muito perto de acontecer. Então, ele já começa o texto dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, Deus passou essa revelação para Jesus. Jesus, por sua vez, passa para João, para que João nos fale e deixe registrado essa revelação. E João testificou, lá no verso 2 diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que ele viu. Bem-aventurado, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Agora, detalhe: e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja bem, não é plano de Deus que o homem se perca. Por isso ele nos revelou, e é por isso que ele está colocando a coisa para nós, do jeito que está. Aqui não é terrorismo, ninguém está fazendo terrorismo, é Deus avisando: é assim que vai ser, porque é assim que eu decidi, dessa forma que eu fiz. Só que eu não quero que você fique com a parte ruim. Jesus tem interesse na sua vida. Ele não deseja que você sofra as consequências daquele que pratica o pecado. E por esta razão, ele está avisando agora: cuidado. A palavra de ordem hoje é cuidado. Cuidado. Mude sua rota. Tem irmãos aqui em rota de colisão. Em rota de colisão. É meu dever avisar vocês. Você tem que buscar Deus e perguntar para Ele, para que Ele possa te orientar, para que você evite essa tragédia na sua vida. Irmãos, esta mensagem é para a igreja. Os ímpios já estão condenados. Os ímpios já estão condenados. Deixe a porca voltar para a sua lama, irmãos, como está registrado em Apocalipse. Deixe o cão voltar para o seu vômito. Mas você não precisa disso. Salve-se enquanto você ainda pode se salvar. Isaías 55 é uma advertência séria para nós cristãos. Versículo 6 de Isaías 55 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Olha só, ele fala de conversão, da conversão genuína. Não é essa conversão água com açúcar, é a genuína, a verdadeira, vida transformada. Você não fala mais nomes feios, seus pensamentos não são
pensamentos errados. A sua vida agora é para Jesus. Você vive para Jesus. É disso que o texto está dizendo. E se converte ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Esse tempo que nós estamos vivendo, como foi falado aqui pelo nosso querido irmão Reginaldo, é o tempo da graça, irmãos. Mas não faça dessa graça uma desgraça na sua vida. E muitos de nós estão fazendo isso. Para encerrar agora de vez, não perca mais tempo. Agora é a hora de todos nós acordarmos para essa realidade. Irmãos, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de choramingar, de ficar reclamando de tudo, sabe? Não é tempo mais de você ficar desmerecendo Deus, né? Fazendo aquilo que o pastor Alan falou na pregação que ele trouxe, desprezá-lo. Quantas vezes desprezamos Deus com as nossas ações? Quantas vezes, irmãos? Hoje não vou ao culto, está chovendo. Não vou ao culto de oração, não precisa ir, tem online. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Deus entende, Deus sabe das coisas. Irmãos, se é esse o teu pensamento, você está em rota de colisão. Triste falar isso, mas se eu não falar isso, eu vou ser cobrado depois. Então, por favor, tome cuidado. Palavra de ordem hoje. Vou ficar de pé. Amém.